Oi, pessoal! Voltei com mais um Diário da Noiva. Hoje no meu cenário tem a participação especial do Raj aqui atrás cochilando. Mas enfim, foi o cantinho que eu achei aqui para gravar um pouquinho para vocês. Porque eu tenho aquele vídeo de Diário da Noiva, que foi o primeiro episódio, na verdade, né? Eu coloquei, tem quase um ano já, gente. O tempo passa muito rápido. E eu vou até deixar o link dele por aqui para vocês irem assistir, para quem ainda não viu, em que nós fomos visitar alguns locais, né, alguns lugares lá para fazer o nosso casamento. Mas eu não dei contexto nenhum, né? Não fiz um início de vídeo aí para vocês, contando como foi o pedido de casamento. Não contei também sobre a decisão do local. E aí eu vim contar tudo para vocês. Então vamos lá. No segundo vídeo aqui do Diário da Noiva, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre como foi a nossa história, como foi o pedido de casamento. Vou tentar ser breve, porque eu sou um pouco prolixa às vezes. Mas, enfim, eu acho que é legal vocês saberem disso também, né? Para entender um pouquinho sobre o nosso relacionamento, de onde a gente se conheceu. Então, vamos lá. Bom, eu e o Daniel nos conhecemos em 2016. Foi mais ou menos no início de 2016, lá para março, através de alguns amigos. E aí, coincidentemente, nós estudávamos no mesmo campus da faculdade. Eu fazia estética e ele fazia TI, mas era no mesmo campus e a gente nunca tinha se encontrado por lá, né? Na época, quando a gente começou a conversar, foi através desses amigos, mas a gente ainda não tinha se visto pessoalmente. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, enfim, e nós sempre ficávamos tentando marcar de se ver, né, depois da aula, porque a gente estudava lá na mesma unidade, mas ficou assim por vários dias, não sei se chegou a semanas, mas por vários dias nunca dava certo, porque ou eu saía mais cedo ou ele saía mais cedo e a gente acabava se desencontrando, até que um dia finalmente a gente conseguiu marcar para se encontrar depois da aula. E aí nós fomos, né? Acho que era uma sexta-feira. E nós nos encontramos lá no pátio mesmo da Imbi Morumbi, lá da unidade da Moca, nós estudávamos, né? E, nossa, tava toda nervosa, né? Aquela tensão de primeiro encontro. Eu lembro que eu contei para as meninas da minha sala e elas ficaram todas animadas, assim, por mim. A gente foi no banheiro para eu ver como que eu tava e elas ficavam me arrumando. Foi muito legal, assim, muito engraçado, porque eu lembro até hoje disso. E aí a gente se encontrou, foi para um bar lá perto da faculdade mesmo, e a gente ficou conversando. De cara já quebrou aquela tensão que eu tava, porque quando eu conhecia as pessoas eu tinha muito medo de não ter assunto. E aí a gente, nossa, engatou um assunto atrás do outro, e ele sempre super interessado no que eu tava contando, atencioso, e enfim, a gente se deu muito bem de primeira. E aí a gente foi embora e a gente voltava de metrô. E eu falei pra ele que eu ia descer na Barra Funda e ele ia descer na Marechal. Pra quem não conhece, aqui em São Paulo é a linha vermelha do metrô e a Marechal é uma estação antes da Barra Funda. Então nós estávamos indo, abriu a porta na Marechal, aí ele ficou conversando ali comigo e não se tocou que já tava na vez dele de descer. Eu falei, você não vai descer aqui? Aí ele, é mesmo. Aí ele ficou todo sem graça assim e desceu. E eu desci depois na Barra Funda. Aí fica aquela tensão, né, de será que ele vai mandar mensagem? O que será que ele vai falar? E foi o tempo de eu entrar na lotação, ele já tinha me mandado uma mensagem falando que tinha gostado muito de mim, aquelas coisas de começo de relacionamento, né? E aí no sábado ele já me chamou pra sair, a gente foi num barzinho também, foi super divertido, igual, e daquele dia em diante a gente não se desgrudou mais. Eu acho que um mês e pouquinho depois que a gente se conheceu pessoalmente, ele me pediu em namoro. E quando ele me pediu em namoro, eu acho que é legal contar isso porque tem a ver com o pedido que ele fez de casamento pra mim também. A gente tava na praça de alimentação do shopping, quando ele me pediu em namoro, tá? E ele
falou assim, ai, sabe que eu tô com vontade? E eu fiquei, do quê? E ele travou, ele não respondia. E eu fiquei, do quê? O que você tá com vontade? Insistindo, e ele não falava. Aí eu falei, você tá com vontade de comer um lanche, de tomar um sorvete? Eu tava pensando em coisas de comida, como sempre. Mas é porque a gente tava na praça de alimentação, né? E aí ele não respondia, até uma hora que ele tomou coragem e falou de te chamar de namorada. E como eu tava achando que ia ser alguma coisa de comer, assim, eu não tinha me ligado, eu tive uma crise de riso, acho que juntou o nervoso com eu também ter achado que ele ia perguntar outra coisa, né? E aí eu ficava rindo, e ele, tipo, e aí, quer? E aí eu aceitei, né? Enfim, e estamos juntos até hoje. E isso foi em 2016, então esse ano, em maio, foi 6 de maio que ele me pediu em namoro. Nós completamos 7 anos de namoro. De lá pra cá, na época da pandemia, a gente passou a morar juntos. Basicamente, a gente adotou o Raj. A gente já estava planejando morar juntos porque eu tinha um espaço onde eu fazia os meus atendimentos de estética e era uma casa, né, originalmente. E com a pandemia acabou ficando só eu lá nessa casa e era um espaço muito grande e a gente começou a pensar de morar lá porque tava na época da pandemia, a gente ficava muito tempo sem se ver. E foi uma época em que ele começou a trabalhar home office, né? Então isso possibilitaria também dele trabalhar em casa, ficaria mais tranquilo, porque ele morava lá no centro, na região do centro ali de São Paulo, e eu pra cá, pra freguesia do Ó. Com ele trabalhando de casa, não ia ter grandes problemas de deslocamento até o trabalho, e a gente começou a se planejar, fomos ganhando muita coisa usada, então as pessoas, né, os conhecidos, tinham algum móvel que eles iam se desfazer, iam trocar, eles ofereciam e a gente ia aceitando, e assim a gente foi indo, compramos poucas coisas, o que deu na época, muita coisa a gente ganhou usado e muitas dessas coisas a gente tem até hoje, estão em ótimo estado e foram muito, muito bem-vindas, assim, nesse momento. E nesse meio tempo apareceu o Raj, ele era lá do interior, de onde meus pais têm o sítio. O dono dele faleceu, ele ficou sozinho por lá e ele tinha uma ferida enorme no pescoço, deu bicheira, então assim, praticamente estava lá para morrer. A gente resolveu adotar ele, tinha uma guarda compartilhada. Então, durante a semana ele ficava com um colega do meu pai e de final de semana ele ia lá para o espaço onde eu tinha clínica e a gente se revezava para cuidar dele. E a gente foi juntando as coisas para ir morar lá, a gente foi entendendo aos poucos que o Raj ia ficar com a gente, né? Porque lá era realmente com um colega do meu pai, era algo temporário, né? Mesmo. A gente estava se planejando para mudar em dezembro de 2020. Quando foi no final de outubro, o Raj fez uma cirurgia, ele castrou, ele nunca tinha sido castrado, né? Ele tinha também algumas outras coisinhas que ele precisava tirar, uma pintinha. E aí, enfim, a gente foi nessa sexta-feira também cuidar dele na castração. E fomos ficar lá durante o final de semana e ao longo do final de semana, eu e o Daniel fomos percebendo que não daria para ele voltar a ficar com esse colega do meu pai, porque ele ficava numa marcenaria. E o Raj estava com os pontos, né, tudo isso, então não seria um lugar em que ele conseguiria cuidar disso, né? E aí a gente entendeu que teria que ficar por lá até ele tirar esses pontos, e aí a gente foi levando coisa e trazendo. O Daniel trouxe as coisas, né, o computador, a escrivaninha, tudo dele para trabalhar de lá. E aí, no fim das contas, demorou uns cerca de 20 dias pra gente conseguir tirar os pontos dele, porque deu um probleminha na cicatrização. Nós já estávamos há quase um mês lá, já era 20 de novembro, mais ou menos, e nossos planos eram de nos mudar em dezembro, né? Então, como a gente já tinha ficado todo esse tempo lá, não compensava, né, levar tudo de volta para os nossos pais para depois fazer a mudança novamente. E aí a gente ficou. Então a gente brinca que o Raj foi quem casou a gente foi cuidar dele
nessa castração e simplesmente não voltamos mais para casa dos nossos pais. Então até isso foi bom, porque a gente não sentiu tanto o impacto da mudança, não teve um dia da mudança, a gente foi fazendo isso aos poucos, apesar de que sempre é sofrido, né? Principalmente para mim, sou bem apegada com a minha família, mas assim, deu tudo certo. O Raj tá com a gente até hoje, bonitinho, né? E os nossos planos é que ele participe da nossa cerimônia de casamento, então acho que é importante eu ter contado isso pra vocês, porque faz parte da nossa história também. Vão fazer 3 anos que nós moramos juntos. Desde sempre a gente conversou sobre casamento, sempre foi algo que nós dois queríamos fazer, queríamos nos casar e fazer festa. Então a gente decidiu esperar um momento em que nós pudéssemos, né, fazer isso. Quando nós fomos nos mudar, né, morar juntos, a gente até cogitou casar no civil, deixar a questão da festa para um outro momento, porque a gente sabe que é muito caro, mas a gente entendeu que os dois queriam muito isso, então valia a pena esperar e fazer da forma com que a gente sonhava. Eu já tinha conversado com ele sobre algumas coisas que eu idealizava sobre o pedido de casamento. Então eu já fui deixando as pistas dizendo que eu não queria pedidos públicos na frente de várias pessoas, mesmo que fossem pessoas da minha família, pessoas conhecidas, nada muito espalhafatoso. Porque, não sei, acho que isso cortaria a minha emoção, eu ficaria tímida. Então, eu não queria nada super, mega elaborado. Só um momento bonito, especial, em que estivessem só nós dois. E ele ouviu atentamente todos os detalhes que eu dei e fez um pedido, assim, que, nossa... Sério, gente, até hoje, acho que daqui a um tempo eu vou poder renovar isso e falar que foi o casamento. Mas até hoje foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi muito emocionante. Foi numa viagem que a gente fez no ano passado para o Rio. Nós fomos visitar o Forte de Copacabana, que era um lugar, assim, lindíssimo, perto de onde a gente estava hospedado. A gente ia tomar um café da tarde lá. Eu amo o pôr do sol, né? Eu sou a louca do pôr do sol. Eu tiro foto do pôr do sol aqui do meu quintal todo dia. Minha galeria só tem isso. E tava um pôr do sol muito bonito. Nós entramos lá e eu tava fazendo alguns takes, né? Alguns vídeos para postar no Instagram. Eu queria unir todos esses vídeos, né? Fazer um Reels e postar no Instagram, então eu tava gravando esse momento, né? Durante essa viagem, ele ficou falando, porque a gente já tava assim, meio que conversando sobre o casamento, seria legal em tal ano. Então já meio que sabia que naquele ano, né, no ano passado, ele iria me pedir, era mais ou menos por ali. Eu também não fiquei investigando muito, porque eu sou craque em descobrir surpresa e estragar a surpresa de todo mundo. Então eu preferi ficar na minha. Mas a gente já brincava com isso. E nessa viagem ele ficou me falando toda hora. Sabe o que eu tô com vontade? De te chamar de esposa. E aí, que foi como ele me pediu em namoro, né? E aí eu ficava, para de falar isso, você tá falando isso em vão. Quando você falar de verdade, eu não vou acreditar. E foi o que aconteceu, porque nesse momento eu entrei filmando esse local e tava muito lindo. Eu fiquei muito impressionada, porque pelas fotos dava pra ver que era bonito. Mas quando eu cheguei lá, sabe quando você fala, nossa, é muito mais bonito do que eu imaginava? E eu tava gravando e aí ele falou, sabe o que eu tô com vontade? Aí eu falei, de te chamar de esposa, hahaha, e virei rindo. E aí quando eu virei, ele tava com a aliança. Nossa, aí eu comecei a chorar. Foi muito bonito, assim. Foi muito fofinho, ele tava todo nervoso, o lugar era lindo. Foi do jeito que eu queria. Acho que ninguém nem reparou que ele me pediu em casamento. Eu pude ter a reação que eu queria, sabe? Eu não queria ficar travada, com vergonha de pessoas vendo, enfim. Então foi muito fofinho, foi muito bonitinho. Fiquei chorando, acho que durante 1 hora, aproximadamente. E já tava planejando há meses isso, já tinha conversado com a minha melhor amiga, com a minha mãe, pedindo dicas também de anéis, né? Ele me deu o anel, o solitário de noivado, né? Nós ainda vamos comprar as alianças mesmo. E foi isso, gente. Foi muito especial. E a partir daquele momento a gente decidiu que não demoraria muito tempo para ir atrás
das coisas, né? De fechar data, fechar local, porque a gente sabe o quão disputado é isso. E quanto antes a gente fechasse, seria melhor, porque teríamos mais tempo para ir pagando, diluindo em mais parcelas, né? Esse é um pouquinho da nossa história desde o comecinho. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio eu vou contar um pouquinho sobre a escolha do local do casamento. Vocês já viram aí no vídeo que as nossas visitas, né? Mas eu vou contar pra vocês também qual local a gente escolheu. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, comenta o que você achou, compartilha com alguém aí, alguma noivinho que você conhece, porque eu pretendo postar cada vez mais conteúdo sobre isso por aqui. E eu sei que ajuda, porque eu, como noiva, tô adorando agora consumir esse tipo de conteúdo. E é legal a gente ver um pouquinho da experiência de cada um, né? Dar uma inspiração, dar algumas ideias, esclarece coisas. Mas é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.